a Mitre falhou em romper esses R$ 4, que era muito importante para a gente poder dar sequência em uma possibilidade de alta. Então a gente vai rever tudo, vamos entender até onde pode ir essa correção após essa falha, porque a gente tem ainda suportes importantes para ser alcançado, que devem segurar o preço da ação, trazendo novas oportunidades para quem ainda não comprou, tá? A gente está dentro de uma grande estrutura no semanal de consolidação, então é normal esse tipo de rompimento falso. Vamos entender tudo isso aí no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Mitre MTRE3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver o que o gráfico nos mostra nessa região, porque a gente sim teve uma falha importante de rompimento dos R$ 4, a gente está até com a nossa reta aqui, e essa grande sombra superior, a ação deveria ter rompido e conseguido se manter acima dos 4 para ativar o nosso cenário de alta, e agora isso deve resultar em uma correção um pouquinho maior, quem sabe até testando o fundo anterior. Então vamos rever todas essas regiões de novo para ver onde vai valer a pena comprar ou não, porque na minha leitura aqui, na minha estratégia, a ação tá barata, tem um grande potencial de valorização, mas tudo depende aí do tempo do mercado, tá? Não tem como saber quanto tempo vai levar para a gente conseguir vencer essa resistência importante. Então vamos ver tudo isso agora. Antes da gente continuar, não esqueça o nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica aí, se inscreve, dá aquela força bacana para mim conseguir chegar aí nos 1.000 inscritos até o final do ano lá no nosso canal de cripto também. Mercado muito forte, em breve fortes altas. E não esqueça mais duas análises no final do vídeo aí para vocês, tá? O Ibovespa pode fazer fundo nesses 130 mil pontos. Então tem oportunidade sim, ainda tem muita ação barata. E também, por último, não esqueça o nosso curso para quem quer parar de comprar ação na hora errada, perder dinheiro, jogar dinheiro fora, tá? Entender locais do gráfico onde faz sentido comprar uma ação. Aproveitem o mês da independência, nosso curso está com descontaço e vocês ganham acesso também à nossa comunidade lá no Telegram de maneira vitalícia. Então cliquem no primeiro comentário fixado, tem o link e aproveitem que é os últimos dias já com esse preço promocional. Beleza? Dito isso, vamos lá. Gráfico semanal. A gente tira o zoom aqui, a gente já consegue ver de cara que a gente está numa grande consolidação, tá? A gente tem fundos mais ou menos sempre na mesma região, aqui na volta dos 13,20. Esses são os fundos que eu considero mais importantes. Aqui eu considero falso rompimento. Então a gente trabalha aqui nessa zona aqui de 13,20 como um fundo importante. Então a gente já vê que a gente está muitíssimo perto dele, assim como a gente tem essa região aqui dos 6 como topos também muito importantes. E nisso a gente vai fazer aí uns belos 2 anos aí pelo menos, né? Onde a gente vai, sobe, vai batendo e vai ficando aqui nessa região, tá? Agora a gente já tem um maior volume de negociação consolidado nessa região aqui dos R$ 4. Inclusive, por isso era uma zona importante que a gente tinha que romper para seguir o nosso movimento de alta, e foi justamente onde a gente rejeitou, ó, uma enorme sombra inferior, empurrou o preço para baixo e agora essa semana a gente já está fechando na mínima, perdendo a mínima da semana passada. Claro que ainda falta 2 dias, então pode ser que mude o cenário, mas o mais provável é que a gente faça um recuo um pouquinho ainda maior, mas a gente vai projetar tudo isso agora, tá? Mas de qualquer maneira, no semanal, a gente está muito perto aí do meu suporte de longo prazo, nessa zona aqui dos 13,25 a 13,50. Passando para o gráfico diário, a gente vai ver melhor essa tentativa de rompimento. Olha como a gente rompeu num dia e no outro ele já devolveu tudo, tá? Então ele não confirmou esse rompimento aqui. Inclusive a gente pode dar uma melhorada nessa reta, tá? Então a gente vai ver que ele tentou romper, não conseguiu, voltou para baixo, tá? E isso aí ativou o cenário justamente que é o mais comum acontecer, que é a perda desse fundo dos 13,60 aqui, 13,65. E agora a gente abriu o cenário justamente de vir testar essa região aqui toda de novo, dos 13,40 e quem sabe até mesmo dos 13,30, tá? Se a gente não voltar até o fechamento da semana para esse fundo perdido, é para lá que a gente deve ir e aí sim vão ter novas oportunidades, tá? De novo, a ação pela minha estratégia está muitíssimo barata, então tem muito potencial de crescimento, principalmente comprando pelo preço certo. E na minha leitura aqui, pela minha estratégia, é nessa zona aqui dos 13,40 a 13,50. E sendo justamente os R$ 4 o gatilho aí para confirmar esse movimento de alta. Inclusive, a gente pode projetar aqui esse pivôzinho para baixo,
e a gente vai ver que dá justamente nessa região aqui entre 13,25 e 13,50 sendo as melhores oportunidades que a gente vai ter na ação da Mitre agora nesse final de ano, tá? Mas tudo isso dentro ainda de um contexto de consolidação de longo prazo. A gente tem, ó, vamos já deixar marcado aqui para a gente saber o que que é, tá? Nesse retângulo vermelho é esse gap que a gente tem lá na casa dos 5,50 a 5,40, tá? Isso aqui vai ser importante para nossa análise. E agora a gente vai passar para o semanal de novo e a gente vai conseguir projetar os nossos cenários para as ações da Mitre, tá? Antes da gente continuar, não esqueça aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, deixa like, deixa comentário, me ajuda a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano, uma meta simbólica para esse pequeno canal, então dê aquela força bacana, deixa um comentário se vocês gostam da ação, não gostam, se vão aproveitar essa oportunidade ou não. Eu acho ela uma ação até bem interessante, a gente tem um potencial aí justamente porque ela está muito barata, então pelo preço certo ela me interessa com certeza, tá? Então sigo de olho nela, deixe a opinião de vocês aí. Não esqueça também nossa área de membros no botão Seja Membro, aí tem bastante conteúdo legal, bastante coisa bacana na nossa área de membros, tá? Então vamos lá. O que a gente continua projetando então a partir de agora? Primeiramente a gente precisa de qualquer maneira voltar para cima dos R$ 4. Tá? Tudo vai passar por esse retorno pros 4. Enquanto a gente não tiver acima dos R$ 4, a gente pode ficar dançando aqui nessa região pelo tempo que for. E aí, claro, não tem como saber quanto tempo vai levar, tá? É o tempo do mercado. O importante é só a gente ficar atento às zonas que não podem ser perdidas e por enquanto a gente não pode perder de jeito nenhum este fundo dos 13,30, senão a coisa realmente complica. Primeiro porque a gente está perdendo essa zona aqui de maior acumulação, então a gente precisa retornar o quanto antes para cima dela, e porque justamente a gente tem inúmeros toques aqui nessa região, e já seria o segundo sinal bem negativo da possibilidade de a gente continuar subindo. Mas, tirando esse detalhe, eu acredito aí que a gente está construindo aqui um pivô no semanal e no diário, justamente para jogar a gente lá para cima, para fechar no mínimo esse gap pelo preço de hoje, uma alta potencial aí de 40, 50%, tá? Então já é bem interessante, levando em conta o quão barata tá a ação aí na minha estratégia. Mas a gente ainda tem aí um preço-alvo que seria a projeção de todo esse movimento de alta, que daria lá no nosso retângulo maior na região dos R$ 9, tá? Então vê que ela tem um potencial de crescimento muito grande, de até 150%. Claro, tudo vai depender da gente continuar se mantendo acima desse fundo. Enquanto a gente estiver acima dos 13,30, eu sigo confiante que no mínimo a gente vem fechar esse gap e aí com possibilidades reais da gente vir até essa região dos 9, tá? Então fique atento nesses dois alvos aí das ações da Mitre que tem um potencial de crescimento muito forte, tá? Dito isso, vamos aqui para os fundamentos. Notícias, a gente não tinha nada relevante, não aconteceu muita coisa, não é uma ação muito agitada, vamos dizer assim. Então vamos passar aqui direto. Preço ao valor patrimonial 0,39, tá? Na minha visão, tá muito fora, tá? Claro que a gente sabe que ela tem seus riscos, tem suas questões, mas 0,39 para mim aí é muito barato um preço sobre valor patrimonial, tá? Então a gente tá aí na mínima histórica, vamos ver como é que ele reage a partir daí, tá? Preço sobre o lucro 13,3, já tem um viés positivo comparado com o ano passado, então isso é um ponto positivo. Dividendos pagando aí 4,93 atualmente, tá? Por enquanto aí é o menor dos últimos anos, então vamos ficar de olho aí nos próximos resultados. Margem EBITDA 6,77%, tá bem na média aí dos últimos anos também. A gente teve aí 17, 16 meio fora da curva, a gente pode usar toda essa região aqui como referência, então a gente está muito perto das mínimas em 6,77%. Na parte do ROI, 2,95% é basicamente aí o que ela faz nos últimos anos. Tá? A gente teve um 2023 um pouco acima da média, mas do resto é basicamente tudo sempre nessa região. Então não tem lá muito espaço para crescimento. E na parte aqui de resultados, a gente teve esse 2023 totalmente fora da curva. Não contem com um resultado igual, porque foi eventos que dificilmente vão se repetir. Então vamos pegar os outros anos das ações da Mitre e a gente vê que a gente não sai muito
da mesma região, tá? Ela não é uma ação que tem um crescimento de vendas muito grande, mas a gente tem um espaço para crescimento em comparação ao próprio ano de 2022, tá? Então, dá para ter um crescimento legal aqui na ação. Vamos ficar bem esperto, na minha visão, tem potencial de crescimento aqui. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aí em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!